Essa é a oportunidade que você nunca viu no mercado odontológico. 18 vezes sem juros. Além de poder parcelar de 18 vezes sem juros na compra de um scanner intraoral, você ainda ganha um sensor digital da Biatlante. Agora, oportunidade como essa você nunca viu. O raio-x portátil da Biatlante está por apenas R$ 14.900 e ainda divide de 18 vezes. Não perca tempo e acesse agora o QR Code e fale direto com a Odontoei. Quando o assunto é regeneração tecidual guiada, precisão e confiança fazem toda a diferença. Conheça a membrana sintética da FGM, biocompatível, reabsorvível e com estrutura em dupla camada, que garante estabilidade e excelente controle de cicatrização. Perfeita para cirurgias periodontais e implantodontia. Essa membrana oferece manuseio facilitado e previsibilidade nos resultados. Você encontra essa membrana da FGM na Dental Sorriso. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Odonto Podcast. Eu sou Paulo Vieira, do canal Paulo Vieira Odontologia. Hoje estou aqui para mais um episódio muito legal e o meu convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o Dr. Rodrigo Guerra. Rodrigo, prazer ter você aqui comigo hoje. Pô, o prazer é todo meu, viu? Eu fiquei muito feliz e honrado com o convite. Tá aqui prestigiando o seu canal, esse projeto que dá voz para a odontologia, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar esse tipo de ação, então eu estou muito honrado, na verdade, de estar aqui com você. Eu que agradeço, Rodrigo, sua presença aqui. Pessoal, lembrando mais uma vez, quem está aqui comigo hoje é Dental Sorriso e Odontoei, então o QR Code vai ficar aqui na tela durante todo o episódio, beleza? E o tema de hoje, pessoal, é um tema um pouco sensível, mas de extrema importância para a gente poder conversar, que é o colapso no ensino da odontologia. E eu chamei o Rodrigo porque o Rodrigo tem uma vasta experiência já nesse setor, porque ele é coordenador do curso de odontologia da Faculdade Suprema, onde eu formei, foi meu professor. Então, Rodrigo, eu queria que, antes de eu te passar uma pergunta propriamente dita desse tema, você só contextualizar para o pessoal aí a sua trajetória como coordenador da odontologia. Bom, legal. Então, na verdade, você foi meu aluno, né? Eu acho que estou ficando velho já, né? Mas, na verdade, a educação na odontologia sempre me chamou a atenção. Então, desde a faculdade, quando eu era aluno, eu sempre me encantei com a docência e eu tive a sorte, então, de, por algum motivo, estar no Projeto Suprema, mesmo antes do curso existir. Então, e lá se vão 20 anos, né? E o grande desafio, e é o que eu acho ainda hoje, o grande desafio é trazer para essa nova geração, para esse modelo novo de pessoa, né, uma educação de qualidade. Então, eu acho que o desafio é manter a escola viva. Eu acho que esse é o grande desafio. E a educação vem sofrendo muito porque depois da pandemia, a gente tem um impacto da alteração um pouco da maneira de ensinar. Sim. Então, os cursos EAD, a possibilidade da não presença, abriu caminhos interessantes por um lado, mas dificultou talvez, ou deixou claro que para outras áreas, né, a presença, a participação ela é fundamental. Então, o que eu acho que é o grande desafio da educação hoje é você tornar mais atrativo para o estudante também participar da sua formação, digamos Sim. assim, né? Uhum. Então eu acho que nesses 20 anos aí, o que a Suprema tem tentado fazer é buscar alternativas para apropriar, dar voz ao estudante. E dar voz é deixar ele também responsável pela sua formação. Sim. Que eu acho que é um grande desafio, até pela imaturidade do estudante naquele período. Então é um trabalho profícuo, digamos assim, né? Mas eu acho que é talvez o desafio do século, a mudança na maneira de educar o indivíduo, seja na área da saúde ou em qualquer outra área. Então, durante esses 20 anos como coordenador do curso, o que você mais vê o impacto de diferença é isso, você tentar adequar gerações, como se diz, né? Porque em 20 anos deu uma mudada Sem bastante dúvida. de alunos, né? E se você parar para pensar, né, desde os primórdios a educação é alguém na frente falando para indivíduos que estão ali
de maneira inerte, só absorvendo aquele conteúdo. Isso. E hoje, na verdade, né, Paulo, o que eu acredito muito é a informação está pronta. E eu acho cada vez mais que a nossa função enquanto educadores é formar bons perguntadores. Porque, na verdade, hoje as respostas estão prontas. Né? Eu entro aqui num chat GPT ou em qualquer veículo, né, eu consigo achar algumas respostas. Sim. Mas se eu não fizer a pergunta correta, eu posso ter um viés na minha resposta. Verdade. Então, hoje a gente vem trabalhando cada vez mais para ensinar os estudantes a fazer as perguntas corretas. Não, muito interessante. Então, diante disso, Rodrigo, eu queria que você me falasse como você avalia o atual panorama do ensino na odontologia no Brasil, especialmente em relação à qualidade dos cursos que a gente tem se deparado no Brasil. Você me trouxe para um desafio grande, né? Porque, de fato, o tema é sensível, mas eu acho o cenário muito preocupante, sabe, Paulo? Sim. Eu acho que o número desenfreado de escolas, de vagas, eu não falo nem de escolas, mas eu falo de vagas, ele está exagerado, digamos assim. E a verificação da qualidade torna um desafio muito grande até para o Ministério da Educação. Então, eu acho que é um cenário preocupante, porque eu realmente não acredito que a quantidade possa ser verificada de uma maneira legal, digamos assim, né? O Ministério da Educação vem mostrando cada vez mais um desafio muito grande, inclusive nas visitas in loco às instituições, ou seja, eu não tenho avaliadores suficientes para correr todo o Brasil. Exato. Então isso traz uma preocupação muito grande, né? E eu acho que primar pela qualidade, principalmente na área da saúde, é fundamental. Então eu acho, respondendo, né, bem direto, eu acho preocupante essa abertura de instituições de maneira à reveria, aleatoriamente, né? Eu acho Sim. preocupante. Você tocou nesse ponto da fiscalização, e eu lembro quando o Rafael Mota até veio aqui, ele falou que o CFO uma vez tentou, né, sugerir ao MEC que o CFO começasse a fazer também umas vistorias nas faculdades para justamente auxiliar o MEC que já não está dando conta. Só que, infelizmente, parece que isso não foi aprovado, não aceitou. Então, assim, o que a gente consegue ver, eu acho que nem é só apenas na odontologia, né, mas todos os cursos hoje do ensino superior estão abrindo faculdades atrás de faculdades. Eu vejo dados aí que, além das faculdades que já tem hoje, já tem na fila para abrir mais 200 faculdades de medicina, 200 faculdades de odontologia, e começa a encher, né? Na nossa cidade, por exemplo, já está com 6 faculdades. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque é uma cidade de 600 mil habitantes com 6 faculdades de odontologia. O que acontece, eu vou puxar no tempo um pouquinho, quando eu fiz o vestibular, eram 17 candidatos por vaga. E hoje, na verdade, o que a gente vê é um número de vagas sobrando para o número da procura. Verdade. Então, eu acho que hoje eu tenho mais oferta de vaga do que pessoas interessadas no curso. Então, eu acho que isso acaba com qualquer discussão, né? No momento que eu tenho um número de vagas a mais do que o número de pessoas procurando qualquer curso, eu acho que isso traz um sinal de alerta. Verdade. E eu acho que, de fato, né, o Ministério da Educação precisa, de alguma forma, olhar de maneira diferente. Em especial para os cursos da área da saúde, né? Afinal de contas, estamos lidando com vidas, né? Uma formação e o indivíduo que está ali no Sistema Único de Saúde, no atendimento ainda privado ou não, enfim, ele precisa ter a garantia de ser bem atendido por profissionais de qualidade. E como verificar qualidade, né? Então, esse é um segundo desafio. Sim. E eu acho, na época, eu participei junto com o Rafael, junto ao conselho, para, de alguma forma, trabalhar, nem que fosse no auxílio ao Ministério. Mas realmente, sabe, o sistema de avaliação do Ministério, ele é muito bom, sabe, Paulo? Uhum. Você tem critérios objetivos de avaliação, você tem uma avaliação in loco, mas, de fato, hoje eu não tenho, por exemplo, avaliadores para rodar todo o Brasil com o número de instituições. Então, eu acho que precisa haver um equilíbrio, não só na fiscalização, mas na autorização para abertura, nesse controle, né? A medicina passa por um movimento interessante agora, a partir desse ano, né? Não tem mais a avaliação a cada 3 anos os alunos, não, porque na verdade a gente tem um momento que o estudante vai fazer uma prova, Sim. né? E a medicina passa a ser anual agora. Então, uma parceria que tem com os processos de residência. Então, é uma maneira de apertar um pouco a fiscalização? Sim. Ao mesmo tempo, a gente vê assim, se enquanto o estudante também não for responsável por gerar essa nota,
A gente entende uma fragilidade no processo porque eu pego um estudante depois de 4 anos de faculdade, ele vai num domingo fazer uma prova de maneira aleatória, sem, entre aspas, uma responsabilidade direta verdade. sobre aquilo, porque a nota não sai no diploma dele e verdade. é só uma nota da faculdade. Em alguns momentos, a gente entende isso até como uma possibilidade de acerto de contas, né? O estudante, isso na minha faculdade não foi legal, eu vou lá, vou avacalhar a nota, verdade. vou fazer a prova de qualquer jeito. Ou ele tem uma festa no dia anterior, que garantia a gente tem que ele vai passar lá e vai fazer uma prova longa, extensa. Então, a avaliação não pode ser só pontual, né? Sim. E nesse aspecto, sabe, eu acho que a gente tem caminhado muito para uma avaliação 360 graus que a gente fala dentro da faculdade, que eu acho muito lícita. Então, o professor avalia o aluno, mas o aluno também precisa avaliar o professor. E eu acho que na hora que a gente ganha maturidade para enxergar o processo de avaliação como um processo formativo, eu acho que todo mundo ganha muito, né? Então, a gente tem trabalhado na Suprema o desenvolvimento desse momento, assim, avaliação não é acerto de contas. Exato. Avaliação é um momento de pararmos o processo e, de alguma forma, enxergarmos quais são os pontos de fragilidade e em que momento eu posso melhorar aquilo ali. Então, na hora que a gente tiver essa maturidade, eu acho que facilita bem. A dúvida que fica é como o Ministério da Educação ou como os órgãos fiscalizadores conseguem trazer isso para uma realidade institucional, né? Sim. Porque talvez eu consiga fazer isso ali com os meus alunos, na minha faculdade, mas na hora que eu começo. Mas e na cidade, e no estado, e no país? Então a gente vai ganhando uma grandiosidade que, de fato, me preocupa, né? Eu acho difícil. Esse detalhe que você falou é uma coisa que eu também fico na cabeça. Por quê? Eu, como fui aluno da Suprema, eu posso afirmar isso tudo que você falou. Realmente acontecia. E no início, a gente como aluno ficava, nossa, que chato, toda vez depois dessa avaliação, tem que fazer avaliação de 2 páginas sobre o colho. Mas depois que você vai amadurecendo, vai passando os períodos, você começa a ver a importância daquilo. Só que é um mecanismo que seria interessante, igual você falou, estar em todas as faculdades. Então, o primeiro ponto é esse. Já que é difícil a gente ver isso se proliferando em outras faculdades, e como eu não conheço por dentro outros, não posso dizer se são iguais. Mas já é uma coisa que já pode o aluno dar uma filtrada. Opa, será que na faculdade que eu pretendo entrar, ela tem um pré-requisito ali de avaliação legal? Então já começa meio que blindar o aluno. E você vê, o Ministério da Educação traz uma sopa de letrinhas, na verdade, né? Porque você tem lá várias letrinhas, CI, CPC, ENAD, e enfim. O estudante, às vezes, ele nem se apropria desses números, porque é muito complexo, né? Mas o que a gente vê é que, cada vez mais, eu acho que o estudante precisa avaliar a qualidade em função dos números que estão aí, mas não só os números divulgados, né? Sim. Porque às vezes me interessa divulgar só o número X, Y, Z, quando na verdade, como eu avalio a qualidade de uma instituição? Então eu acho, né, na próxima quarta-feira eu vou estar num colégio falando sobre a profissão odontologia. Legal. E uma das coisas que eu quero falar para quem está lá no ensino médio, que busca uma profissão, é isso, né? Olhar a instituição como um todo, né? Conversar com quem já formou, para poder... Porque, assim, o ensino 100% perfeito, ele ainda está longe de chegar, né, Paulo? Certeza. Mas se você não tem um critério de avaliação do processo bem criterioso, bem fundamentado, você nunca vai conseguir aprimorar e melhorar. Então, o primeiro desafio é criar essa cultura com os estudantes. Fico feliz de te ouvir que... porque a gente nota isso, né? O estudante, nos primeiros meses, ele fica assim, poxa, mas... como que eu vou avaliar um professor falando que a aula dele pode melhorar nisso, exatamente. foi aquilo? Será que depois eu vou ter uma retaliação ou não? Que eu acho que é natural, né? Natural. Tem um filósofo que ele fala algo interessante, que a gente, desde criança, a gente foi treinado para fazer prova. Verdade. E fazer prova é diferente de avaliar. É. Então, eu vou fazer prova, eu vou lá, eu posso decorar uma coisa, quando na verdade a gente precisa aprender, né? Algumas coisas realmente são decoradas, porque elas estão vinculadas ao processo de trabalho. Sim. Mas outras eu realmente preciso aprender. Entender bem, né? Preciso entender, preciso aprender porque eu vou aplicar. Então, o desafio da educação passa a criar bons perguntadores e fazer o estudante ser copartícipe da sua formação. Sim, com Porque certeza. enquanto ele não enxergar que ele precisa entrar naquele universo e criar um pensamento crítico, ele não vai ser um bom profissional.
Exato, e até entra no ponto da pessoa ter o crivo, né? Porque, pô, a gente tem sempre um crivo para escolher algo. Pô, É, vou escolher, sei lá, um tênis, uma comida, vou escolher o meu parceiro de vida, você tem um crivo para isso. Então, se você quer se tornar um bom profissional, a primeira coisa é ter um crivo de escolher um bom lugar para sua formação, né? é. Esse é um ponto que eu pensaria. Ag- Agora, Rodrigo, tem um outro detalhe que eu queria ver com você, que é essa expansão acelerada e desregulada que a gente está tendo das faculdades. O que você acha que impacta na formação do aluno e depois no mercado de trabalho? É. O primeiro desafio, sabe, Paulo, que eu acho para você formar bem, você tem que ter bons profissionais capacitados. Então, hoje, a formação de um docente, ela leva um tempo. Então, o professor, quando ele fala assim, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, tem um significado por trás disso, né? E a Sim, gente vê hoje cada vez um movimento crescente nas redes sociais de mentorias, né? E é, precisa tomar um cuidado, porque assim, aquele mentor, ele teve uma formação docente. Porque assim, algumas pessoas têm o dom de ensinar. Na verdade, sabe, todo indivíduo, ele é capaz de ensinar um outro indivíduo a fazer alguma coisa. verdade. Mas quando a gente trata de uma formação profissional, digamos assim, eu acho que a formação através, né, de processos como mestrado, doutorado, a pós-graduação, ela traz um engajamento para o indivíduo e, a partir disso, o desafio da instituição é trabalhar a formação e a retenção desse corpo docente, Verdade. que é um desafio, porque, né, infelizmente a gente hoje na área, na faculdade, a gente lida com dois problemas graves, que são duas áreas, na verdade, Sim, educação e saúde, né, que são duas áreas que infelizmente no nosso país ainda não tem talvez assim, ela precise de uma atenção maior, exato. né? E eu acho que isso está muito claro para a gente. Tá. Então, o desafio da instituição é pegar os melhores profissionais, mantê-los, e aí quando eu falo manter, é manter com formação contínua, manter com bons salários. Sim, Então, o desafio, na verdade, é muito grande, tá? Eu ainda acho que, de certa forma, a Suprema tem conseguido fazer isso, porque o nosso desafio, a partir da utilização de metodologias ativas, foi deixar o professor como o indivíduo que, por já ter caminhado, facilita o caminhar de quem está vindo. sim. Então, eu acho que a partir dessa premissa fica muito, muito fácil trabalhar, sabe? Mas eu ainda acho que a expansão grande das instituições traz um terceiro desafio que é: será que eu vou ter professor para essa quantidade de escola? Verdade. Né? Porque é uma questão. Eu já estou vendo algumas escolas com número de vagas abertas, não tendo ingressantes. E o É, número de professores. Então, eu acho que a expansão traz um desafio nesse sentido também. Ao mesmo tempo, eu tenho egressos, né, que têm o dom da academia, que gostariam de se tornar professores e sim, tal, e que hoje vão ter que encarar um mestrado e um doutorado e, eventualmente, depois não vão ter uma alocação. Porque eu tenho um número grande de instituições, mas as instituições cada vez mais estão tentando trabalhar com um corpo docente mais enxuto, mais capacitado e mais engajado com os valores da instituição. sim. Então eu acho que existe um desafio, né, de vagas ociosas com um número pequeno de professores buscando. Por quê? Porque ele passa depois de 4 ou 6 anos de faculdade, mais 4 ou 6 anos de uma formação Sim. docente, sem a garantia de uma alocação. É. Então, eu acho que é uma conta difícil de fechar, né? Sim, é uma conta difícil. E aí você ainda trouxe uma observação que eu não tinha parado para pensar, que é até nessa parte dos professores. Porque eu justamente eu estava pensando só no aluno mercado de trabalho, mas além do mercado de trabalho para o aluno, né, ficar um pouco mais complicado, ainda tem esse setor para o professor, né? Que ainda tem essa dificuldade de poder se inserir depois, né, E a na faculdade. formação não é fácil, né, Paulo? Não, Assim, um programa de mestrado hoje você tem quase uma dedicação exclusiva. Na odontologia você ainda tem uma facilidade, né? Os programas de mestrado profissionalizantes trouxeram essa possibilidade do indivíduo trabalhar e estudar, o que eu acho muito sim, legal. é Eu acho ótimo. muito legal. Mas você tem os programas de mestrado e doutorado que são tempo integral, ou seja, o candidato, o estudante ali, ele recebe uma bolsa de subsistência e ele dedica o tempo todo a estudar. Sim, Então, seria muito bom se a gente pudesse garantir para esse estudante, futuro professor,
não só uma alocação adequada, mas um salário adequado, uma formação profissional bacana. Sim. Porque, na verdade, é isso, né? Esse professor volta para... É um ciclo que se fecha, né? O estudante procura, ele passa por uma formação e depois ele torna formador. Isso, né? Então, esse ciclo precisa se fechar adequadamente, né? E eu acho que é o desafio geral. Eu acho que é um desafio do país mesmo, sabe? Realmente. Enxergar a educação de uma maneira diferente. É um ponto que a gente sempre falar de política, mas acontece que a gente precisa falar de política porque desde o momento que eu me vi que eu gosto de política, é aquele momento que eu percebi assim, nada na vida é sem política. Tudo é política. Então a gente está conversando aqui, tem um pouco de política e a verdade é essa, o Brasil ele ainda não enxerga a educação como algo primordial e não enxerga a saúde e principalmente a saúde bucal como extrema importância que ela é. Então a gente já tem essa... Para contribuir, né, com a sua fala, eu trago ainda um dado muito interessante. Você vê que durante a pandemia os cursos EAD tiveram uma explosão e eu acho que tem um valor sim, essa parte não presencial. Mas você vê, há 15, 20 dias atrás talvez, finalmente a gente conseguiu, né, que alguns cursos como medicina, odonto, não pudessem ter a sua formação em EAD. E por incrível que pareça, já existia curso autorizado pelo Ministério da Educação 100% EAD para odontologia. Veja, que é um curso essencialmente prático, né? Exatamente. No primeiro período lá, o aluno recebe um bloquinho de cera e ele tem que entregar um dente. Então, isso é uma aula prática, né, Paulo? Eu falo muito com os estudantes, você passou por isso, né? A aula de anatomia, que eu tenho uma figura com um botãozinho colado que eu preciso ir lá identificar a estrutura, não é uma aula prática. Né? Ela pode ser projetada, ela não precisa estar lá presencial. Verdade. Aula prática é isso, né? Eu entrego para o aluno um bloco e ele me devolve um dente. Então, a odontologia que precisa do desenvolvimento dessa habilidade, desse tato, dessa sensibilidade quase artística, como era possível imaginar um curso EAD. Verdade. Ao mesmo tempo, você vê um acesso grande, né, de pessoas ao ensino à distância e agora, com essa lei, você tem uma redução brusca no número. E aí, eu acabo enxergando uma lacuna que o próprio Ministério da Educação vai ter que responder. Como que a gente faz agora com esses alunos que, de alguma forma, tiveram uma melhor formação, tiveram um caminhar para algumas áreas que seria possível o desenvolvimento, né, de competências através do ensino à distância e que agora é interrompido? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa muito amadurecer ainda aonde de fato quer chegar, né? E ainda preocupa porque, especialmente para odontologia, foi considerado na lei que 20% da carga horária, de alguma forma, pudesse ir caminhar para EAD. Então, a gente ainda tem que enxergar como as escolas vão trabalhar com esses 20% à distância. Então, assim, eu acho que a gente está num momento difícil, delicado, que é exatamente o que a gente começou a conversa, né? Um número grande de escolas, mais vagas do que procura, ao mesmo tempo uma formação docente que precisa mudar, porque não dá mais para o professor que é aquele indivíduo que vai lá para frente, repete um PowerPoint, né? Não dá, o aluno não quer isso mais, o aluno não tem paciência para isso mais. Então, você vê que não é algo simples, né? Então, você me trouxe para um desafio grande, que é fazer esse podcast aqui. Com certeza, porque é um assunto sensível, né? Assim, porque demais. A gente tem que tentar ponderar todos os lados, tentar entender isso e aquilo, mas realmente é o que a gente até fala das políticas de expansão a todo custo dos cursos, mas aí já entra até mais uma pergunta, aí entra a situação da infraestrutura dos cursos práticos, por exemplo, de odontologia. Então, como que você vê a situação hoje? Hoje eu vejo, por exemplo, a Suprema, porque eu sempre falo a Suprema, obviamente, porque eu formei lá, então eu tenho o quê? Eu tenho como falar o que eu vivi. E eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo o que eu acho positivo e o que eu acho negativo. Mas ali, estruturalmente, é impecável. E aí, o que você vê dos demais, né? E nesse ponto é muito bom falar daquilo que a gente vive e acredita, né? Então, exato. É fácil falar, a Suprema hoje tem 29 laboratórios.
Muito Tem grande. tem um convênio com o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus que eu tenho uma clínica escola lá dentro com 32 equipos, né? A Suprema, que eu saiba, pelo menos, é a única faculdade que fornece material de consumo para o Não, estudante. isso é real. Né? E isso ajuda muito. Por quê? Porque, na verdade, se eu ensino o meu estudante a praticar com material de qualidade, dificilmente ele vai trabalhar com coisa ruim depois, né? Então, a gente tem algumas premissas que a gente não abre mão, e como eu disse, né, o curso de odontologia ele é essencialmente prático. Sim. Então, o aluno precisa vivenciar a prática. E, de novo, quando eu falo na prática, as pessoas às vezes têm um equívoco, assim, mas eu tenho aula de anatomia prática. Nem sempre a aula de anatomia, de ir lá olhar uma estrutura, é uma aula prática, né? É Histologia verdade. que eu só olho lá e identifico, isso não é isso é uma atividade prática, enfim, mas não é uma aula prática. Então, a gente prima muito por isso, sabe, Paulo? Desde o começo, o aluno precisa estar inserido nas atividades práticas. Então, a Supremo hoje, a gente faz o programa de saúde da família, né? Eu tenho 2 casas simuladas no campus. Sim. Não sei se você lembra disso, Lembro, né? Mas com certeza. há pouco tempo atrás a gente recebeu uma visita do ministério e eles ficaram encantados, porque eu tenho lá uma cozinha com a cama. Então, Exato. antes de eu entender da boca do indivíduo, eu preciso saber onde ele mora. Eu preciso Sim. conhecer essa estrutura, porque às vezes eu estou recomendando ele trocar escova de dente a cada 3 meses, quando na casa dele tem uma escova de dente para 5 todo mundo. pessoas. É verdade. Então, se eu não levo o meu estudante a viver essa realidade, né? E assim, como que eu ensino ética numa sala de aula com uma aula teórica, né? A ética precisa ser vivida. Verdade. Então, a Suprema tem esse cuidado. É difícil falar das outras escolas, Sim. até porque também não conheço Eu todas, conheço. enfim. Mas eu acho que é um desafio muito grande você manter uma estrutura de atividades práticas, não só pela infraestrutura, infraestrutura mesmo, né? Espaço, mas também pelo custo, né? Porque, a título de curiosidade, né? Se eu pago um professor para dar uma aula teórica, eu coloco um professor para 40 alunos. Uhum. Mas quando eu estou em prática, eu tenho que respeitar lá um para cada 10, um para cada 12. Verdade. Então o custo também é mais alto. mais Então, alto. ter um curso essencialmente prático É mais caro. é mais caro, né? Então, quando a gente discute qualidade, a gente está falando disso tudo. Então, eu tenho que ter um bom professor, eu tenho que ter o aluno partícipe da sua formação, tem que ter infraestrutura e tem que manter isso tudo, Sim. tá? Então, é um desafio muito grande. E eu acho que, felizmente, graças a Deus, a Suprema vem conseguindo manter esse equilíbrio para proporcionar aos estudantes uma formação de qualidade, que eu acho que é para isso que a gente está lá, sabe? Sim. A preocupação é grande, porque eu acho que não dá para brincar com a educação na área da saúde. Não dá. E assim, na área da saúde, o que eu penso? Economia na saúde é um pouco complicado, né? Tem que economizar aqui, economizar ali. São coisas que a gente até vê do próprio Estado mesmo, que tenta enxugar aqui, mas a educação e a saúde, no caso, é uma coisa que é um pouco complicado a gente ter um excesso de economia. A gente consegue ver até, por exemplo, só abrindo um parênteses aqui, umas clínicas mais com título popular, né? Que esse nome ficou um pouco pejorativo, não que todas são assim, mas você vê que tem uma economia demais em pagar, em material e etc. E acaba que sai um sistema ruim dali, né? O que a gente conversou um pouquinho também, quando você tem uma oferta em demasia, né, você corre esse risco. E eu acho que cada vez mais a gente tem incentivado os estudantes da Suprema a enxergarem isso. Não dá para se sujeitar a trabalhar em condições inócuas, usar material de qualidade ruim. Na verdade, a gente não pode aceitar prestar esse tipo de serviço, né? Então eu acho que a gente precisa, e isso a gente só consegue educando, não tem outro jeito. Eu acredito muito nisso. A educação é a base de tudo. Sim. Né? E eu acho que o ensino superior ele precisa trazer esse refinamento educacional, digamos assim, tá? E eu acho que os estudantes que saem, né? Quando a gente conversou um pouquinho antes, o mercado de trabalho não tá fácil. Eu acho que para área nenhuma. Verdade. Acho que para área nenhuma, principalmente na região sudeste, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o Brasil ainda é um país de desdentados. Né? Então, eu acho que existe um campo para os bons profissionais, para aqueles que se dedicam, que estudam e que procuram fazer a coisa certa. Então, eu acredito muito ainda
que o nosso país tem condição de virar essa chave, de ser um país de gente com um sorriso na boca, de qualidade, sabe? Cada vez mais eu acredito nisso, mas também, às vezes, dá uma desanimada, né, Paulo? Que você fica olhando umas coisas e fala, poxa, por que a gente está caminhando para isso, né? E eu fico muito triste, mas, ao mesmo tempo, eu tento deixar um pouquinho de lado e seguir com otimismo, buscando formar melhor os alunos, trazer coisa de qualidade. Eu tenho, se você me permite, com certeza, eu tenho um projeto que hoje foi enviado a 3 deputados federais, eles encabeçaram de levar a odontologia digital para o Sistema Único de Saúde. Então, hoje lá na Suprema, na graduação, os alunos já têm a possibilidade de usar o scanner, né? Hoje a odontologia digital vem com um peso grande, então eu consigo escanear o dente e imprimir um dente. Bom, qual que é o projeto, na verdade? Um dente impresso, ele sai por um custo de R$3, R$4. Então eu fico pensando, será que aquele paciente que não vai no SUS, que trata um canal e às vezes sai de lá sem o dente estar restaurado? Por quê, né? Porque a prótese não é custeada pelo Sistema Único de Saúde. Mas esse paciente volta depois para tirar o dente que quebrou. Então, na verdade, a gente precisa aprimorar essa conta do Sistema Único de Saúde e talvez reabilitar esses pacientes seja um gargalo. Então, felizmente, a gente conseguiu encabeçar, eu estou conseguindo, né, recursos para levar esse projeto grande para o Sistema Único de Saúde. Esse piloto está sendo feito em parceria com o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. Excelente. A gente já tem a produção lá, então eu já tenho pacientes que estão sendo escaneados. Eu já tenho o cadista, né, que é a pessoa que vai desenhar o dente. E até o Pedro que está lá, não é? O Pedro que foi egresso da Suprema e volta agora como residente. E ele está comigo nesse projeto para a gente levar ao indivíduo, que é, na verdade, o que mais importa, né? Exato. Ele poder sair de lá com um dente restaurado e aí talvez a gente melhorar, otimizar a gestão de recursos do Sistema Único de Saúde. Então, eu espero, quem sabe, daqui um ano e meio, voltar aqui para te contar isso daí. Não, com certeza. E, a gente conseguiu, né? Eu acho que vai ser legal. Você até falou disso, eu vou falar, se você me permite, eu vou até entrar um pouquinho nisso também. Acho extremamente importante isso, né? Levar. Só que aí eu acho que também, dentro disso, seria interessante, né? E sou eu, aí já entra o meu papel como cidadão e como eu tenho buscado, né? Como eu te falei, eu tenho uma veia política. E eu vejo que a valorização no setor público do profissional de saúde é muito escasso. Então a gente tem uma lei muito antiga do piso salarial, que até hoje não foi reformulada. Então tem 2 PLs em tramitação e tem uma que está no Senado lá, para poder valorizar realmente, né? Então, tipo assim, 20 horas trabalhada, o cálculo feito vai ser praticamente R$13 mil que esse profissional vai ganhar. Cara, excelente salário para alguém que vai estar no setor público. Mas o que as pessoas não veem é que hoje tem dentista trabalhando 20, 40 horas, ganhando R$2.400. Então, o que precisa? Precisa que o Estado ele olhe realmente, fala, saúde bucal é importante, precisamos pagar bem o profissional que vai estar ali. E olha o que a odontologia digital que você veio falar agora pode proporcionar para o paciente da ponta. Entende? Então, assim, é um sistema que eu acho que até os próprios alunos que estão na faculdade precisam se engajar mais com a política, entender assim, quem que é o presidente do CRO da minha região? Quem que está fazendo tal coisa no CFO geral? O que eles estão fazendo com o meu dinheiro? Ou então, quem que eu vou votar nessa eleição para representar a odontologia? Porque hoje temos, Rodrigo, 33 deputados médicos, mas não temos nenhum deputado dentista. Então, como que a nossa luta da odontologia pode chegar tão alto na política se a gente não tem representante? Por isso que eu gosto tanto desse projeto seu, por isso que eu fiquei tão feliz com o convite, né? Que eu acho que você foi muito feliz na escolha, fala odonto. Eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer a nossa voz aparecer, né? Eu concordo 100% com você, a odontologia, o cirurgião dentista que trabalha no serviço público, ele não é remunerado adequadamente, e aí sempre existe um sinal. Mas não é por causa disso, mas sempre tem um porquê, um senão, um porém. E eu acho que realmente, né? E eu acho que talvez seja um desafio para a sua geração, né, Paulo? Essa geração que está vindo, eu acho que a gente precisa ser educado diferente, a gente precisa ser mais crítico, a gente precisa enxergar de fato a importância. E cada vez mais eu falo uma coisa,
Porque as pessoas falam muito assim, mas o SUS é de graça. E, na verdade, a gente precisa começar a enxergar que nada é de graça. Exatamente. Nada é de graça. Se eu tô recebendo alguma coisa, é porque alguém tá pagando, né? Sim. E eu, pessoalmente, né, me preocupa muito esse assistencialismo, a reverie, porque ele tira das pessoas a possibilidade de crescimento. Exato. Tira porque a pessoa naturalmente se acomoda, né? E eu acho que a gente não pode se acomodar, Exato. principalmente numa condição que nós ainda somos um país de terceiro mundo. É verdade. Né? Então, quando a gente for um país de primeiro mundo, eu acho que algumas coisas a gente podem ser questionadas, mas não dá para pensar, né, num país rico como o nosso, você ter tantas pessoas banguelas, desdentadas, sem Exato. saúde bucal, Sem saúde que na bucal verdade é isso que a gente vê. E, né, e eu não tô falando isso do consultório privado, que é o meu consultório, eu tô falando porque eu vivo todo dia a realidade das pessoas. Esse final de semana foram 3 ou 4 emergências que chegaram no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus para serem atendidos lá. Ou seja, eu não sei dos outros serviços, mas as pessoas têm dor de dente ainda. É, claro. Né? E a dor de dente é insuportável, né? Que às vezes dizem. Tá entre as 3 maiores dores que o ser humano pode ter, né? Então, será que as escolas estão recebendo ações educativas? Então, existe toda uma proposta que eu acho que precisa sair do papel, Sim. precisa acontecer, e eu acho que o cirurgião dentista precisa e deve ser melhor remunerado, melhor considerado. Eu acho que o conselho tem um papel importante, mas eu acho que cada um de nós precisa levantar essa bandeira e criar esse volume, né? Você disse muito bem, eu não tenho representante nenhum da odontologia que possa, de fato, ir lá e lutar pelos direitos do cirurgião dentista, né? Eu acho que falta isso sim, e eu acho que é um desafio para a sua geração, né? Poder enxergar de maneira diferente isso, tá? Exato. Eu vejo cada vez mais o cirurgião dentista formado para poder gerir uma equipe de saúde. É isso aí. Né? E que antigamente não era. E tudo bem, paciência, a gente não tinha, mas eu vejo hoje o cirurgião dentista mais empreendedor, um cirurgião dentista que tenha mais entendimento de gestão. Exato. Quando eu me formei, eu nunca tive uma aula assim, eu vou abrir um consultório e eu vou ter que ter um contador, eu vou ter uma secretária, eu pago imposto. Né? Hoje a gente vê isso já é uma rotina, né, dentro da formação. Apesar de algumas escolas, uma boa parte delas não tratar ainda de maneira tão criteriosa isso, eu acho que é uma tendência. Sim. A gente precisa melhorar a formação do cirurgião dentista, empreendedor, empresário. É isso. Porque, não, eu vou ser empresário, eu vou ter várias clínicas. Não. A sua clínica já é uma empresa, né? Já é. E aí, fechando esse ciclo um pouco mais politizado também, né? Sim. Crítico no sentido de olhar, poxa, eu preciso entrar para a diretoria do conselho, eu preciso ajudar em alguma forma. Alguns têm aptidão para isso, uns têm aptidão para docência, outros só para a clínica e outros, né, para contribuir com o bem comum. Então, eu acho que existe uma tendência de maturidade, sim. Acho que ainda estamos distantes de um cenário, mas eu acho que é um caminho. Eu sou muito otimista, tá? É bom, eu percebo, mas é bom a gente conversar com pessoas otimistas e não só aquela pessoa que só vê o copo meio vazio, você vê o copo meio cheio, porque dá esperança, né? Porque tem momentos que a gente, cara, não é possível que o cara não vai valorizar isso e aquilo, mas se a gente se unir como classe também é uma coisa importante. Eu vejo que o dentista não tem algo comum, assim, de ajudar. É todo mundo assim, eu tô no meu consultório, tá bom pra mim. Não, vamos unir como classe, porque, por exemplo, eu represento muitas vezes com meus vídeos, fazendo as coisas. Eu fui, por exemplo, na Câmara Municipal, conversei com o vereador, consegui mandar moção de apoio para Brasília, para essas PLs e tal. E eu não trabalho no setor público, mas eu penso na odontologia como um todo. Entendeu? A única forma que eu trabalho no setor público é como voluntário, igual eu te falei lá nas contas, e eu consigo ver a realidade através da Suprema também, eu vi a realidade. E aí que eu vou entrar até numa outra questão aqui. Se não fosse as faculdades de odontologia também, o Sistema Único de Saúde hoje estaria em muito pior. Porque hoje você vê na cidade de fora, você pode ser atendido de graça na maternidade, na própria Suprema, dependendo do caso, né? Na UFJF tem, estou falando das que eu sei que tem, e na Estácio. Então, assim, tem uma urgência, vai para a faculdade, e muitas das vezes eles não vão para a UPA,
na UBS, por exemplo, porque muitas das vezes nem tem o profissional lá e algo que era para ter, porque tá na Constituição. É, você toca num ponto muito delicado, né? Que, a rigor, é, a odontologia, assim como a medicina, uma urgência odontológica não tem hora, né? Ah, eu vou ter Exato. uma urgência segunda às 8h30 da manhã, não é assim. Não é assim. Então eu acho que a gente tem que preparar o serviço. Eu acho que a gente falou aqui, e realmente, né? Eu acho que se não fossem as escolas, talvez a parte odontológica do Sistema Único de Saúde tivesse já colapsado. É isso. Porque existe uma demanda muito grande, e aí você entra nisso. Os profissionais se queixam da remuneração, e aí, ao se queixar, dividem o tempo, então fica um pouco lá, fica um pouco no consultório, fica correndo. Eu acho que a área da saúde sofre muito com isso, né? Sim. Medicina, odontologia, eu acho que enfermagem também. Enfim, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho, dar um passo atrás e repensar a maneira. E aí eu falo diretamente, né? O Sistema Único de Saúde para odontologia, ele tem um gargalo muito grande, porque na Sim. verdade a pessoa hoje que vai com uma dor de dente, a gente consegue aplacar a dor, mas ela não restaura o dente e ela volta meses depois Para extrair. para extrair. Então, na verdade, eu acho que é um gap que precisa ser corrigido. Com certeza. Tomara que eu possa contribuir com o projeto da odontologia digital de alguma forma, mas eu acho que ainda está distante e é uma coisa que, de verdade, né? A gente que trabalha com gestão, assim, Sim. eu gosto muito desses desafios e eu não sei por que é um desafio tão grande, tá aí há tantos anos assim. Tem hora que eu acho que falta assentar alguém que queira mesmo resolver. Ó, precisamos fazer isso e aí ter apoio, né? Institucional, enfim, apoio do próprio parlamento, do governo, né? Eu acho que felizmente aqui em Juiz de Fora a gente tem alguns vereadores que têm ajudado bastante nesse projeto. Então, assim, é um projeto que já ganhou alguns vereadores em Juiz de Fora, já tem alguns deputados em Brasília contribuindo. Então, eu acho que pode ser um caminho. Mas eu queria que fosse mais rápido. Eu queria ajudar as pessoas mais rápido, sabe? Mas na enfim. política tem coisa que é muito demorada porque eles não veem a prioridade nisso. É por isso que quando eu falo que assim, a gente tem que unir, ter representatividade lá dentro e mostrar que a classe tá querendo isso, porque só funciona com pressão. Não adianta. Teve a votação lá no Senado esse mês, esse dia pra trás, agora eu só não me recordo do dia. Eu tava assistindo ao vivo lá em casa porque eu gosto disso, igual eu te falei. Eu não tive a possibilidade de ir pra Brasília. É muito longe, assim, pra poder desmarcar paciente, não sei o quê, e muito distante mesmo, Brasília, pra ir pra lá. E sem apoio, né? E sem apoio. Eu falei, não vou por conta própria. E aí tem até o movimento Dentista SUS, que eles estavam fazendo uma vaquinha, só que pra custear aí de avião ia ficar muito caro. Eu falei, não, eu prefiro que a galera que tá mais perto vai e etc. E eu tava lá e simplesmente o senador que tava lá, ele só sentou na mesa, esperou o relator, nem foi o relator, o presidente da comissão falar, e na hora que ele falou sobre essa PL, ele só pediu visto e foi embora. Ah, mas a gente tem que ver o impacto orçamentário, não sei o que. Só que o impacto já tinha sido mostrado, entendeu? Então ele tá querendo meio que um tempo para poder tentar passar. Ah, o impacto ia ser, eu acho que de 24 milhões, ou bilhões, agora também não me recordo, tá? Só que, junto a isso, foi aprovado um pacote de 75 bilhões para poder melhorar o salário do executivo. Então, não é falta de dinheiro, é falta de prioridade, Rodrigo. A gente vê isso. Eu acho que falta gestão, falta vontade, né? Eu acho que falta gente engajada com o propósito, né? Eu vejo cada vez mais assim, quem se propõe aí para um cargo público precisa de fato enxergar a importância disso. Você sabe que tem um país que trata o seguinte: se eu sou dentista hoje, sou professor. Se eu for candidato a algum cargo político, o Estado, as pessoas vão pagar o salário que eu declarei no meu imposto de renda. Uhum. Então, olha que interessante o conceito, por isso que a educação é legal, né? Na verdade, eu vou deixar de exercer a minha profissão, vou abrir mão da minha receita para ir trabalhar para o público. Isso. E quanto o público vai me pagar por aquilo? O que eu preciso receber, que é o que eu declarei no meu imposto de renda, Sim. que é o que eu ganho se eu não estivesse fazendo aquilo para o bem comum. Então, assim, eu acho que é uma ideia até legal, né? Um projeto de lei. Um projeto legal, não é? Legal. Então, o prefeito, o vereador, o senador, enfim,
você vai ganhar o que você declarou no seu imposto de renda. Então eu vou deixar de trabalhar para mim, vou trabalhar para o bem público. Sim. E as pessoas vão me pagar por isso. Né? Então eu acho que quando a gente criar essa cultura, que eu acho que vem com a educação, enfim, a gente talvez tenha um país melhor, porque eu acho que o nosso país é muito rico. Eu também acho, eu penso que o Brasil era para ser o melhor país do mundo, se não fosse essas questões, né, corrupção, falta de educação. Você vê que é a possibilidade de uma terceira guerra mundial e a gente está aqui, assim, sem, né, distante da coisa, né, inclusive fisicamente, né, a gente está preservado. Então eu acho que é um país muito rico em todos os aspectos, né, e eu acho que a odontologia merece mais do que a gente tem hoje, eu acho sim. E Rodrigo, voltando um pouco, né? Oh, boa. Porque a gente estava falando antes, a qualidade do ensino que é oferecida, você acha que impacta diretamente na formação ética dos futuros dentistas? Ah, com certeza. Né? Como eu te disse, né? Eu acho que a educação é a base de tudo, tá? E o que eu acho até que precisa ser dito, né? Eu só consigo educar bem se eu tiver bons educadores, e esse ciclo precisa se fechar na formação. Então, na verdade, eu realmente acredito que a base de tudo está na educação. Exato. Tá? No momento que eu perco isso, eu acho que qualquer projeto sai do caminho. Então, a gente tem tentado muito fomentar junto aos nossos docentes, aos nossos estudantes, que só é possível educar se eu enxergar durante o processo educacional momentos em que eu possa avaliar se eu estou fazendo certo. Então veja que parece uma conta difícil de fechar, mas não é. Então se eu avalio bem, eu identifico fragilidades e fortalezas, favoreço as fortalezas e corrijo as fragilidades. Então veja que, na verdade, é até relativamente fácil do ponto de vista macro, né? Sim. O problema é como a gente tem alguns gaps na formação. Eu vejo muito estudante com medo de criticar um processo, a escola às vezes não está pronta para receber a crítica, o professor não está pronto para receber a crítica. Então, na verdade, o que a gente tem tentado trabalhar, sabe, é mudar a maneira de enxergar como eu formo profissionais que se preocupem com os indivíduos. A gente fala muito na Suprema que é formar gente que gosta de gente. Verdade. Né? E eu acho que a pandemia, né, trouxe um perfil que eu vejo às vezes os estudantes. E aí eu tô falando de todas as áreas, tá? Hoje a gente vê cada vez algumas pessoas que simplesmente não querem relacionar com outras, né? Então a gente tem um desafio maior ainda, que é fazer o estudante, principalmente da área da saúde, enxergar que eu preciso tocar na pessoa, eu preciso olhar no olho, eu preciso ter uma boa escuta, porque na verdade o indivíduo que está ali no médico, no dentista, ele tá precisando de ajuda, né? Exato, ele não está ali à toa. Ninguém fala assim, nossa, hoje eu vou ao dentista, que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Não é assim. Então essa recepção tem que mudar, né? Como eu acolho essa pessoa, como eu recebo aquele indivíduo que está num momento muito frágil. Então a gente fala muito isso lá na faculdade, a gente tenta fomentar no indivíduo, no egresso, no estudante, assim, essa parte humana. Que eu acho que a área da saúde passa muito por isso. A gente precisa do toque, do olhar, da escuta, né? Eu acredito muito nisso. Eu percebo que parece, né, pelo que a gente vai observando, que tem até diminuído um pouco isso, né, assim, da parte humana, né, e os pacientes estão sedentos por isso, né, então quando você simplesmente faz o que antigamente era o mínimo e o básico, o paciente já fica, assim, encantado, né, com você. Ao mesmo tempo, né, Paulo, acho que essa é uma boa dica para quem tá chegando, né, assim. Exato. Se você enxergar naquele paciente que está ali na sua frente, tiver um olhar mais humano, mais carinho, dificilmente aquele paciente vai questionar o preço, porque hoje a gente ainda tem essa questão, né, eu vou num dentista, vou fazer um orçamento no outro, aí eu passo ali no calçadão, me puxa para dentro da clínica e aí faz o orçamento. A área da saúde, tá? É muito pessoal. Eu acho que não dá para ser assim. Eu concordo com você. Eu vejo às vezes, né, as pessoas falam, eu tenho que ter tantos leads. Eu não acho que os pacientes são leads. Desculpa, né? Eu acho. Nem a questão de ticket alto, né? Que tem essa eu não sei se é porque eu sou velho, mas assim, eu acredito realmente, né? Eu falo isso muito, você foi meu aluno, você sabe disso. Eu acho que como a gente constrói uma carreira
devagar, eu atendo um paciente hoje, esse vai indicar o outro, e vai indicar um outro, e num determinado momento eu tenho ali uma clientela. Eu acho que é isso, sabe? Eu pode ser de novo, né? Pode ser que eu esteja ficando velho, ultrapassado já, mas eu acho que a odontologia principalmente traz esse caráter. Eu não sei, eu acho que transformar leads em pacientes, eu acho que é um desafio que eu não enxergo muito, porque eu acho que de fato a odontologia é uma profissão que demanda, né, carinho, atenção, e você não consegue fazer isso virtual, você não consegue fazer isso com um anúncio. Na verdade, Exato. eu não sei, eu posso estar errado, depois a gente pode até conferir, mas eu acho que toda estratégia de marketing, a número um é o boca a boca. Até hoje acaba sendo. Eu acho, né? Eu Entendeu? posso estar errado, mas eu acho que não tem anúncio. O anúncio meio que ele tenta te chamar para um paciente. Se esse paciente for, aí o outro marketing vai começar orgânico através dele. Então, se Exatamente. você, não adianta também você ter um Instagram lindo, um tráfego pago excelente, se o paciente chegar lá, é a oportunidade que você tem na mão dele falar bem de você, porque nada melhor do que, por exemplo, Rodrigo, eu tenho que consertar minha cadeira. Você me indica alguém que. Cara, eu tenho um cara que conserta a minha aqui. Acabou, é indicação sua. Anos na odontologia já tem ele. Agora, e se o cara vai lá e faz um trabalho mal feito e fala, ó, esse aqui eu não te indico. É a mesma coisa. Eu também acho. E eu acho que a área da saúde é fundamental essa relação, né? E assim, eu gosto muito disso. Eu gosto de conviver com as pessoas, eu gosto de olhar no olho e tentar fazer sempre o meu melhor, tá? Então, eu acho que quem tá vindo precisa enxergar isso. É mais do que qualquer divulgação, mais do que tudo, é cuidar do indivíduo que tá ali no momento de fragilidade Sim, e enxergar em você alguém que pode ajudar. Né? Eu gosto muito de poder ajudar as pessoas. Eu acho que a odontologia é é isso. isso. A odontologia, a área da saúde, mas a odontologia em especial, ela é isso. E aí a gente volta lá atrás, né? Como formar isso em grande escala? Como eu não cuidar também do indivíduo, do estudante, que eu quero ser um bom dentista. Então eu preciso fazer isso com carinho, com cuidado, tá Verdade. ali próximo, dar atenção, dar técnica, mas cuidar do lado humano. Então, eu acho que essa faz toda a diferença na formação, Exato. tá? Porque senão eu colocar um professor com 60 alunos na sala é diferente de eu ter lá um em pequenos grupos, com metodologia ativa, o aluno é É outro. outra pegada, É outra tá? E pegada. eu acho que o caminho da educação é por isso. Então, tu acredito nisso que a gente vem fazendo isso, né? Sim. Porque eu acho que realmente essa é a maneira de se formar. Eu concordo em tudo que você falou. Boa. Sem dúvidas, é algo que eu concordo bastante. E é uma coisa que eu gosto sempre de falar também, Rodrigo, até por eu estar formado 1 ano e meio, então eu tô mais próximo da minha faculdade do que você, que já, né, por exemplo, há tanto tempo já está formado. Eu gosto sempre de falar assim, primeira coisa, você que quer fazer odontologia, não visa dinheiro. Primeira coisa, porque dinheiro pra mim na vida é consequência de bom trabalho. Porque é óbvio que a gente trabalha para ganhar dinheiro, isso é fato, porque eu preciso me sustentar, né? Mas assim, não visa o dinheiro. Por quê? Quando você vai sair da faculdade, você pode acabar se frustrando, achando que você, opa, formei, tô de Porsche, né? Que você já vê um monte de gente, né, no Instagram dessa forma. Tentar entender que é degrau por degrau e que precisa dessa parte humana, precisa ser mais engajado com as questões mesmo de entender, né, o que está acontecendo no país, tentar passar mais informação para o paciente também, porque eu vejo que a odontologia não é tão valorizada como devia ser, até por conta nossa mesmo. Porque você que tem propriedade no assunto, por que você não fala? E deixa que o blogueiro vai falar sobre a pasta de dente de carvão ativado que é boa. Se o blogueiro tá falando sobre isso, é porque não tem um dentista que realmente foi lá e falou, não, não é bom isso aqui pra conscientizar a população, né? É. Quando a gente fala em educação, é isso, né? Eu, enquanto profissional, preciso educar o meu paciente, né? Por que É que você isso. deve fazer isso? Isso é educação. Você sabe, você falou uma coisa que eu também acho tão importante. Porque a gente fala um pouquinho da graduação, mas a pós-graduação caminha num cenário também tão preocupante, né? É, Hoje você vê muitas. é, locais que formam estudantes, mas que o diploma é de uma faculdade que às vezes nem tem o curso de odontologia. Então, eu acho que a gente vive um cenário de fato preocupante, né? Então, eu vejo, imagina, você forma numa faculdade que
apesar de todas as dificuldades de fiscalização do Ministério, enfim, mas que tem lá, igual a Suprema, nota máxima pelo Ministério da Educação. Aí você vai fazer uma pós-graduação num local que, às vezes, vai te dar um diploma de uma faculdade que não tem o curso de odontologia. Então, enquanto nós, enquanto estudantes, não enxergarmos que isso também Influencia, né? influencia, isso é um desvio, isso não é certo, né? Assim, eu preciso entender que a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, é um caminho, assim como a sua profissão vai caminhar aos poucos e você vai chegar num dado momento que você está pronto do ponto de vista maduro, técnico, né? Do ponto de vista emocional, técnico, para desenvolver aquelas habilidades ali, a gente precisa também enxergar que a formação passa por isso. Sim. Então, eu acho que até um alerta nesse sentido, né? Olhar não só as graduações, mas a pós-graduação também. É o que eu disse, né? A odontologia vive um período de moda, o modismo agora é a mentoria, já teve a residência. Quando você vê, em Juiz de Fora, a gente tem no Hospital Maternidade um programa de residência. Sim. O estudante fica ali 60 horas dedicado. Esse é um programa de residência. Chama residência porque residência mesmo. Ele mora ali, né? Exatamente. Aí você vê a oferta de residência em resina 2 dias. Isso não é residência. Então eu acho que educar é também criar nos estudantes esse pensamento crítico, assim. Poxa, eu realmente estou enxergando o que eu estou indo fazer? Eu realmente estou investindo em algo que vai me trazer o retorno que eu estou buscando? Porque aprimorar é importante, né? Quem vai para a área da saúde tem esse viés. Eu não paro de estudar nunca. 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 Por quê, né? A gente sabe que mais ou menos a cada 5, 6 anos o conhecimento está praticamente 40% revigorado, né? Isso é científico. Então a gente precisa se manter atualizado. Então, buscar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado também precisa estar vinculado a uma instituição de qualidade. Sim. Né? É fundamental para a sua formação. Então, acho que o nosso podcast está bem completo no sentido de tratar, assim, questões de fragilidade, mas ao mesmo tempo questões de alerta, né? Para os estudantes, para os cirurgiões dentistas, que eu acho que a gente precisa de fato, levantar a bandeira da odontologia. Eu, como te disse, sou entusiasta da profissão, eu amo o que eu faço, acho que, para mim, a odontologia é a profissão mais bonita do mundo. Eu acho que a gente lida com o indivíduo, a gente consegue... Poxa, não tem coisa mais bacana que você pegar um paciente com dor de dente e aplacar a dor daquele indivíduo. Exato. Você colocar... Poxa, você pegar uma paciente que usa uma dentadura e colocar um trabalho fixo nele, que ele vai comer torresmo depois, isso é gratificante demais, sabe? Né? Eu acho que a odontologia traz essa possibilidade imediata, se aliviar a dor de um indivíduo rápido, você vê o retorno palpável do seu trabalho. Então, eu acho que a odontologia é muito legal. Mas eu acho que a gente precisa aprimorar a formação, a maneira que os estudantes enxergam o paciente, né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho a seguir. Eu acho que nesse caminho que você falou aí, é o próprio estudante e o próprio profissional já formado enxergar também verdadeiramente o que é odontologia para ele. Porque quando você enxerga a odontologia e a gente começa a observar, cara, a odontologia ela é linda mesmo. Então, se a gente quer que ela seja valorizada, quer que mais pessoas tenham acesso, vai depender de mim, que sou o profissional, para mostrar pro outro, falar assim, a odontologia é muito legal. Porque sabe o que eu fico pensando, Rodrigo? Eu penso assim, cara, a porta de entrada de nós todos, a primeira coisa é o sorriso. Você pode estar sem uma sobrancelha. É verdade. Entendeu? Que se você estiver sorrindo, se tiver faltando um dente, vai reparar o seu dente. Segundo, mastigação. Uma das melhores coisas que tem na vida, cara, é comer, é degustar algo. Não concorda? Sim. A fala também, isso tudo influencia. E como que a profissão que torna um sorriso mais bonito, reabilita, pode proporcionar a pessoa comer melhor, falar melhor, se socializar melhor, ela não é uma profissão que, assim, cara, a odontologia é para ser vista como uma das profissões mais top do mundo, né? Porque a gente é dentista, a gente não tem como falar, e para mim é a melhor. Mas todo mundo observar, não, caraca, esse cara é fera, porque a gente envolve tanta coisa, né? Tem o dom ali artístico, junto com a ciência que você precisa ter também. É um local úmido que você precisa colocar materiais que não podem com umidade, entendeu? Então, assim, é uma ciência fenomenal. Você falou um negócio que me fez lembrar tem um livro de uma psiquiatra americana, que ela fala que esse medo que a gente tem do cirurgião dentista, né, de ir ao dentista, ela faz uma analogia que eu acho muito legal, porque na verdade você
é pela boca que você come, então você se mantém vivo, mas é por onde você expressa também o sentimento. Você fala, você grita, não sei o quê. Verdade. E aí você assenta numa cadeira, às vezes, de um desconhecido e a pessoa põe a mão dentro da sua Dessa boca, né? Então, essa analogia dessa psiquiatra me é muito legal por isso. Então, até isso, né? Eu preciso também escolher um profissional que eu tenha uma empatia, porque realmente é um momento de intimidade muito grande, né? Então, a gente precisa treinar o estudante a como lidar com esse momento. Várias vezes no meu consultório eu fui para uma consulta e, na verdade, o paciente ficou na consulta conversando, eu não consegui tratar nada, mas, na verdade, eu tratei sim, mas do lado emocional dele. E a gente tem que se preparar para isso também, né? Então, Sim. a formação completa, ela é difícil, porque a técnica, desenvolver a competência, a habilidade, né? Produzir, assim, desenvolver aquela técnica é um dos componentes para você formar um profissional integral. Então, a gente tem tentado trabalhar esses 3 aspectos para realmente formar um profissional competente, tá? Que é um desafio muito grande. Sim, é um desafio. E como você disse, nosso podcast ele tá bem completo nisso tudo, porque a gente está mostrando os problemas que a gente está vivendo hoje, né? Muita faculdade, qualidade duvidosa em alguns locais, mas a gente também está mostrando que não é só os órgãos competentes que têm que tratar isso, né? Então, nós como dentistas também, e também quem quer entrar, buscar, é o que eu sempre falo, se você quer fazer uma área, minimamente você tem que pesquisar o local que você está. Isso é fato. Agora, cabe aos órgãos e a gente, como igual você falou, militar pela nossa profissão, tentar dar uma regulada nisso, que para mim ainda acho que tem um excesso de faculdades, principalmente na região sudeste aqui, e é porque é o local que todo mundo mais quer ficar também no Brasil, porque as outras regiões não são tão desenvolvidas, né? Mas você vê, né, em termos de gestão até isso, né? Se eu incentivo uma instituição num local que eu tenho, eu levo um movimento para lá, né? Então, na verdade, eu acho que o movimento deveria ser ao contrário, né? Eu acho que, realmente, eu não concordo com essa livre expansão, essa demanda à reveria de escolas, em nenhum aspecto, porque eu acho que isso não necessariamente traz a qualidade. Eu não acho que a quantidade traz a qualidade. Né? Não, exatamente. E aí, até citando de novo que o Rafael Mota veio aqui, porque ele falou muito dessas questões também. Eu acho, não lembro se fosse RO de Minas ou fosse FO em geral, que entrou com uma ação agora, eu acho que fosse FO mesmo, pedindo pro Ministério Público não abrir mais faculdade de odontologia, travar, né? Eu acho que por 5 anos. Só que aí o Ministério Público foi lá e a Justiça, né, derrubou, falando que era reserva de mercado. Então eles enxergam como se hoje nós queremos reservar o mercado, ou as instituições que já existem querem reservar. Mas na verdade o assunto é muito mais delicado do que simplesmente uma reserva. E se você me permite mais uma vez, sabe, Paulo, a gente, né, a Suprema hoje ocupa um cargo na diretoria da ABENO. A ABENO é a Associação Brasileira do Ensino em Odontologia. E aí o que a gente vê é um espaço onde a gente pode reunir todos os coordenadores de curso, os estudantes são bem-vindos, para discutir um pouco da educação em odontologia. Tá? Esse ano, esse congresso, essa reunião da ABENO vai ser em Manaus. É distante, mas a ideia é exatamente levar as pessoas que estão na gestão lá para cima, para o norte do país, para de alguma forma ir tentando despertar. Então a ABENO tem essa característica, uma vez por ano, esse grupo que recebe coordenadores de curso, de todos os cursos, que recebe estudantes também, e propõe ali discussões bastante interessantes sobre a educação e odontologia, e ela tem esse perfil de norte, nordeste, sul, sudeste, enfim, para poder rodar o Brasil. Sim. E eu acho que até aproveitando o seu espaço aqui, incentivar os estudantes a entrarem no site da ABENO, que é uma entidade educacional, digamos assim, exatamente. Que está lutando e que precisa também ser uma escuta interessante para os estudantes de odontologia, tá? Porque lá é um espaço onde ideias inovadoras, como, né, por exemplo, o OSC da odontologia, que é a avaliação que a gente usa, ela é referência hoje para a ABENO há, acho que talvez 8 ou 10 anos já. Nossa, então, lá na ABENO é um espaço que ideias inovadoras, em termos de educação, são recebidas, acolhidas, criticadas e, eventualmente, sugeridas de serem implementadas.
Então é bom os estudantes conhecerem esse local de debate aberto Exato. para olhar e falar, poxa, talvez eu possa trazer para o coordenador do meu curso, falar, ó, eu vi lá que tem uma escola fazendo isso, vamos fazer aqui também, por que que a gente faz? Eu acho que cada vez mais a gente precisa ser partícipe da nossa formação. É isso. Tá, eu acho que isso é fundamental. Concordo. E aí eu falo isso para o estudante que está na faculdade, para o dentista que está no serviço público, para o dentista que está na clínica popular em condições inóspitas, É isso aí. para quem está no consultório e de alguma forma, poxa, meu movimento está ruim, o que que eu estou fazendo? Então eu acho que a gente precisa lançar essa semente assim, vamos olhar para a gente primeiro, Sim. poxa, o que que eu posso fazer para melhorar os meus processos, a minha gestão, a minha formação, e aí depois eu posso externar. Então, eu acho que essa é uma dinâmica que funciona bem. Eu gosto muito disso. Não, excelente. Aí eu até penso numa ideia seguinte. Tem problemas, dentista, que só é resolvido fora do mocho. Entendeu? Então tem os problemas ali que a gente tem no consultório, a gente resolve ali. Mas tem problema que é fora do mocho. Então, em conjunto, e buscar essas coisas. Porque, pelo que a gente conversou aqui, eu consigo observar que tem muita coisa ainda lutando pela odontologia, mas muitas das vezes ela não tá tendo voz também. Entendeu? Por isso que Por eu isso vou fala falar de odonto. novo, fala odonto. Exatamente. Muito bom, parabéns. Essa iniciativa é muito legal por isso, tá? Eu acho que traz essa voz, a gente precisa dessa voz. Eu acho que a odontologia, é, a gente de alguma forma, eu não sei explicar muito bem por quê, mas eu vejo muita odontologia num segundo plano, num plano inferior em algumas, né, falo em vários aspectos, mas é que Sim. eu acho que nós precisamos mudar a maneira também, não só de enxergar a odontologia, mas de ter uma postura. Então, uma postura mais ética, Exato. mais crítica, né? Poxa, eu não vou suturar com fio dental, que eu já ouvi, né? Exato. Espero que isso seja uma mentira, Mas infelizmente não é, porque tem colegas que me falaram real mesmo. Então, eu espero, né, assim, do fundo do coração, que ninguém aceite trabalhar nessa situação. Porque é isso também. Se eu me recusar e se todo mundo recusar a aceitar esse tipo de coisa, eu acho que o paciente vai agradecer demais, Sim. porque ele é um indivíduo leigo que está ali considerando que está sendo feito nele o melhor. O melhor, exato. E o profissional tem que enxergar que ele precisa a todo momento fazer o melhor. Eu, Paulo, tem uma coisa para mim, desde a minha faculdade, sempre que eu faço alguma coisa, eu fico pensando assim, ó, o meu inimigo vai olhar isso aqui. Porque o inimigo vai olhar com um tom de crítica, né? Vai falar assim, poxa, isso aqui... Verdade. Então, eu sempre procuro fazer assim, poxa, se o meu inimigo estiver olhando isso aqui que eu tô fazendo, o que que ele vai considerar? Então, eu acho que é uma... Até o inimigo vai falar, não, tá certo. Até o inimigo vai falar, poxa vida, com toda dificuldade, enfim, aqui eu tô vendo que foi feito o melhor. Então eu acho que se todo mundo fizer isso, eu acho que a gente melhora muito a profissão. E aí, de novo, né, a gente melhora a formação, a gente melhora o dentista, a gente melhora o sistema, Exato. e aí é uma cadeia, né? E eu acho que é isso que a nossa geração, a sua geração precisa lutar cada vez mais pra gente melhorar. Eu acho que melhorar é importante. Com certeza. E assim, para mostrar isso ainda, a gente tem uma força tão grande que nós somos mais ou menos 440 mil dentistas no Brasil. Então, se todos realmente saírem do mocho para pensar nisso, a gente consegue realmente uma mudança considerável, né? Eu acho, e eu de verdade espero que iniciativas como essa sua possam realmente dar voz para a odontologia e que a gente possa mudar esse cenário. É um ditado muito antigo, né? Da formiguinha, cada um fazendo o seu papel ali, o seu trabalho com qualidade, com lisura, e eu acho que a gente consegue caminhar melhor. Ô Rodrigo, infelizmente está chegando no final do nosso podcast, mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, tanto para estudante, professor e gestores aí que estão acompanhando o nosso podcast. Bom, eu primeiro te agradecer, falei isso já, né, fora aqui, mas te agradecer pelo convite, mas também pela sua iniciativa. Obrigado. Né, você está fazendo, é seu tempo que você está colocando aí à disposição do bem comum, então isso precisa ser valorizado, você tem todo o meu respeito, meu carinho, minha admiração, tá? Estou muito honrado de estar aqui. E, na verdade, como uma mensagem final, talvez, eu acho que a odontologia realmente é a melhor profissão do mundo, mas a gente precisa cuidar dela. Eu acho que ela tá sofrendo ali na UTI,
tá lutando para sobreviver, e eu acho que é uma profissão tão bonita que ela demanda uma exigência na formação tão grande, porque nós, cirurgiões dentistas, precisamos desenvolver habilidades técnicas, precisamos estudar, precisamos desenvolver habilidades artísticas. Então, é uma formação ampla que em alguns momentos é tratada de maneira não integral, no meu ponto de vista. Então, eu acho que, como mensagem final, é assim, vamos lutar por uma odontologia de qualidade, não vamos ceder a essa pressão de usar material ruim, de trabalhar em qualquer condição, porque se juntos fizermos isso, eu tenho certeza que a profissão vai se beneficiar. Mas mais do que isso, o indivíduo lá, a ponta, que é o paciente, vai ter um ganho muito grande. Então, eu acho que talvez um recado seja esse. Vamos fazer o bem, vamos ser felizes, né? Eu acho que a gente está aqui para isso. O nosso tempo aqui é tão curto, né, Paulo? Assim, É verdade. Eu falo, vou chegar aos meus 50 anos, assim, e tenho falado muito isso. Poxa, passou tão rápido, né? Eu tenho tanta coisa para fazer ainda, eu queria ajudar tanta gente, eu queria ajudar a odontologia, eu queria ajudar as pessoas, eu queria tornar esse mundo um pouco melhor para as minhas filhas que estão vindo. Verdade. Então, eu acho que se a gente tentar fazer o bem cada vez mais, eu acho que talvez esse seja a grande dádiva que a gente possa deixar aí como legado, né? Fazer o bem. Então, de novo, te agradecer e estou sempre à disposição. Nossa, assim, recado excelente, Rodrigo. Mais uma vez eu digo que eu concordo com tudo que você falou aqui. Então, um bate-papo muito bom, porque a gente está bem conectado nas ideias, achei interessante. Te agradecer mais uma vez pela presença, disponibilizar vir aqui também, porque a gente sabe, coordenador de curso, coordenador de pós-graduação e todos esses projetos que você tem, você desprendeu para vir aqui, isso com certeza engrandece a odontologia. E você que ficou aí assistindo até agora, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus colegas profissionais, alunos também. Não deixe de fazer isso, porque isso é muito importante para a gente mobilizar mais dentistas, tá? Então agradecer mais uma vez a Dental Sorriso e a Odontoway que ficaram aqui conosco mais uma vez, deram os brindes aqui pro Rodrigo excelentes, tá? Vai ter vídeo postado aí para vocês verem. Então muito obrigado e até a próxima.